Tudo bem? Alguém tem alguma coisa contra gravar? Não. Depois de gravar, vai para o YouTube, né? Tudo bem. Não, Então, sem legal. problema. Se ninguém tem nada contra, Não. tudo bem. Está gravando já. Então, eu queria dar uma boa noite geral, dar uma boa noite para o Ladislau, porque Pode. é uma pessoa... O Ladislau... Eu pedi para todo mundo desligar os microfones, senão atrapalha quando está falando. Seria interessante, por favor. Por favor. O Ladislau, acho que já é uma ou a 30ª vez que ele participa de alguma coisa aqui em Santos, né? Ele é uma pessoa que a gente tem um prazer muito grande em receber, pela pessoa que ele é e pelo conhecimento que ele acumula, né? Ele não é um intelectual, enfim, acadêmico, puramente acadêmico desses. Ele respeita a academia, ele é rigoroso academicamente, mas ele tem uma militância muito forte por justiça social, né? Então, é um prazer receber ele aqui. Depois, o Sérgio Rodrigues, que vai ser o mediador, vai dar um pouco mais de informações sobre o Ladislau, que é para as pessoas conhecerem alguns detalhes. E antes eu vou passar a palavra para a Márcia. A Márcia quer dar um recado aí. E depois da Márcia, então, entra o Sérgio Rodrigues como mediador. Vamos lá, Márcia. Márcia? Está sem som, Márcia. Desculpa. Eu queria dar boa noite a todos e todas. De licença para o Ladislau, para poder dar alguns informes, Ladislau. Lamentavelmente, a gente vive mais do que nunca, né, um sistema machista, patriarcal, racista, que desqualifica políticas públicas importantes em nosso país capitalista. Os homens brancos, o Pascoal não gosta que eu fale isso, mas eu vou falar, é importante, os homens brancos de ontem são os de hoje e vão lutar para permanecer no poder amanhã. Na nossa última reunião, nós decidimos que alguns temas seriam importantes, né, e nós propusemos que fossem incorporados ao nosso curso. E a sugestão é que nós pudéssemos intercalar esses temas com as aulas que já estão ocorrendo. As aulas seriam quinzenalmente, cada 15 dias intercalando, seriam colocados alguns temas. Um tema proposto foi racismo. O João Roberto, que está aqui na sala, ele se prontificou a falar, seria no dia 18/8. O outro tema é economia feminista, com a Miriam Nobre, que vai ser no dia 1 de setembro. E no dia 15 de setembro vai ser assistência social, cidadania e políticas públicas, com a Maria do Rosário. Se não bastassem já as nossas discussões aqui, né, e aprovação no coletivo, ainda foi submetido esses temas a uma equipe de coordenação, que nós fizemos uma avaliação do curso, né, e quiseram avalizar a proposta desses temas, né, mas como ele já tinha sido decidido aqui no coletivo, todo mundo tinha concordado, nós mostramos que, como esse processo que a gente está aqui é um processo construtivista, né? Eu acho que de agora em diante todas as propostas elas podem ser tiradas aqui no coletivo, né? Porque nós, como participantes, nós temos o poder de decidir o que a gente acha bom ou ruim, e não um grupo de pessoas. Outra questão, nós fizemos nessa reunião, eu fiz uma sugestão de que as mediações futuras elas pudessem ser escolhidas aqui entre nós.
né, para que assim, também não viesse de cima para baixo. Alguém que quisesse fazer a mediação, que se sentisse mais confortável para isso. E dessa maneira nós seríamos os protagonistas dessa ação. Tem uma ata que vai ser enviada, né, para o grupo de WhatsApp, e aí nós contamos com a colaboração, né, de todos e todas para que a gente faça a autogestão desse curso, com respeito e sem que ninguém domine ninguém. Mais do que nunca é hora de mudanças, né? E nada melhor do que aproveitar a economia de Francisco como uma ferramenta para a mudança dessa sociedade que já não deu certo. Então, eu conto com a colaboração de todos e todas. Era isso que eu tinha para falar. Excelente, Márcia. Sérgio, você assume, por favor. Sérgio Rodrigues vai ser o mediador da noite. Bom, boa noite a todos, a todas. Bom, eu acho que essa fala da Márcia foi muito importante, porque eu acho que a gente aprende a fazer as coisas coletivamente mesmo. Eu acho que é muito importante a gente ir constituindo um grupo, né, que protagonize, né, que as pessoas vão participando, vão protagonizando, vão trazendo seus saberes, vão trocando. Eu acho que isso faz parte de uma prática, né? Eu acho que a economia de Francisco, assim como a economia solidária, requer mesmo uma participação das pessoas e uma cidadania ativa, né? Então, eu acho que é muito importante essa colocação, essa decisão que foi tomada, né? Bom, temos na noite de hoje o professor Ladislau. Eu acho que vou levar uma meia hora aqui para falar o currículo dele, mas eu vou poupá-lo, né? Eu vou fazer de forma reduzida, porque eu sei que o professor Ladislau não gosta muito, né, que a gente fique falando do currículo dele, né? Mas eu acho que é super importante, né? Eu acho que é merecido, né? Eu acho que a gente precisa divulgar o trabalho dele de tantos anos, de tantas décadas de trabalho e esforço, né, no Brasil, em vários organismos internacionais. Então, o professor Ladislau, ele é formado em Economia Política pela Universidade de Lausanne, na Suíça, é doutor em Ciência Econômica pela Escola Central de Planejamento e Estatística de Varsóvia, na Polônia, em 1976. Atualmente é professor titular do Departamento de Pós-Graduação da PUC, São Paulo, nas áreas de Economia e Administração. Continua o trabalho de consultoria em diversas agências internacionais das Nações Unidas, governos e municípios, além de várias organizações do Sistema S, né? Sistema S é SEBRAE, SESC, enfim. Atua como conselheiro do Instituto Polis, IDEC, Instituto Paulo Freire, Conselho da Cidade de São Paulo e outras instituições, né? Então, tem um vasto currículo, mais de 40 livros escritos, sozinho ou em coautoria. É uma pessoa bastante experiente, uma pessoa que tem uma vasta experiência nacional e internacional, eu acho que indiscutivelmente, e eu acho muito interessante, porque normalmente economistas, sabe, com um currículo desse, um perfil desse, né, não costuma fazer o trabalho que ele faz, que é vir aqui conversar com a gente, publicar seus livros, buscar uma maneira simples para que todo mundo consiga aprender sobre economia, aprender sobre a sociedade, como é que as coisas funcionam. Essa preocupação dele eu acho absolutamente pertinente e absolutamente necessária, né? Então, hoje, o Pascoal me pediu para falar alguma coisa sobre o texto dele, né? O texto Economia de Francisco por uma economia a serviço do bem comum. Eu acho que é isso que ele vem fazendo, eu acho que essa tem sido a vida do professor, né? Então, colocar a economia a serviço das pessoas e não as pessoas a serviço da economia, essa é recorrente nas falas dele. E esse livro, O Pão Nosso de Cada Dia, que, enfim, tem os vídeos, tem o livro, que coloca de maneira muito simples e de fácil compreensão, né, como é que a economia funciona, o que não funciona e como deveria funcionar. Então, eu vou abrir a palavra já imediatamente para o professor, né, porque eu acho que nós temos que aproveitar a oportunidade da presença dele por aqui. Tá? Então,
Professor, a palavra é sua. Fique à vontade, por favor. Sérgio, eu acho que você devia anunciar aí o blog, agora site dele, né? Ah, o blog. Tá. Então. É algo que a gente não pode deixar de anunciar. Tá certo. Então, é o... Deixa eu ver aqui. É www.ladislau.org, né? Sérgio, não precisa de W, é só escrever dobor.org. Dobor.org. Então é isso. Ou então você entra na internet, você escreve Ladislau, você está lá. Eu faço isso sempre, por isso que, né? Então é a coisa mais fácil de acessar. Hoje com o Google não precisa mais nada disso. Então, é um site bastante acessado. Nós estávamos conversando um pouco antes aqui. Tem quase 2 mil acessos, né, no Brasil e no mundo. E o professor acabou de nos dar a notícia de que ele está sendo reformulado, está sendo modernizado, né, para poder atender mais e melhor a todos nós. Podemos acessar e buscar os conteúdos lá para estudos e pesquisas. Então, professor, a palavra é sua. Grande honra em tê-lo aqui com a gente. Obrigado, querido. Me diz uma coisa, nós vamos até que horas? Como é que está previsto? É até às 20 horas, mas isso pode passar um pouco das 20, né? Não tem 20 e 30. Né? Nós não temos horário restritivo. Ok, não. Só para ter... Um horário que é uma indicação de 20 horas, mas é só uma indicação. Né? Para ter ordem de grandeza. Deixa eu aproveitar e comentar já sobre este blog, tá? Porque, na realidade, é um site que eu tenho... Todos os meus trabalhos estão online e é uma ferramenta de trabalho que eu recomendo, porque é muito simples. Vocês pegam o WordPress, é que nem comprar uma estante e colocar as coisas em uma estante virtual, digamos assim. Né? E eu acho que todos nós temos que ter isso. Desde que eu comecei com isso, eu nunca mais tive o problema. Cadê aquele artigo que eu li há 3 anos atrás que eu precisaria dele agora? Né? Porque eu tenho minha memória organizada. Com o tempo, eu abri isso para público, muita gente começou a utilizar, e isso virou uma ferramenta. Então, é uma biblioteca científica online orientada por qualidade científica dos textos que são apresentados, né? E também orientada por valores, buscando economia sustentável. Eu não acredito muito nesse negócio de esquerda-direita, sabe? Porque, na realidade, a direita se apropria dos recursos, está liquidando o planeta em termos ambientais, essa coisa diz, não, são opiniões. Né? Nós temos visões heterodoxas, visões ortodoxas, mas que visões? Mano? Uma questão de decência humana. Nós temos 820 milhões de pessoas que estão passando fome num planeta que está entupido de comida. É um negócio completamente idiota. Então, vamos moderar esse negócio, sabe? É cômodo para a direita ter gente de esquerda e de direita. Né? Na realidade, há valores. Eu me apoio muito no Amartya Sen, num livro muito conhecido dele, né? Que é Uma Ideia de Justiça. Ele diz, em vez de... Enquanto a gente não resolve o que vai ter lá no futuro, o socialismo daquele ou o capitalismo não sei das quantas, vamos pensar nessas coisas que não deixam a gente dormir à noite. Nós temos o quê? Chegando a 700 mil mortes com o coronavírus, uma tragédia. Mas no ano passado morreram 3,1 milhões de crianças até 5 anos de fome. Para você resolver o problema, você não precisa paralisar a economia, não precisa isolar as pessoas, não precisa quebrar, enfim, inventar vacina, descobrir medicamentos, nada. É fazer chegar comida. Sabemos onde estão, custa uma merreca. Eu dou esse exemplo porque é uma base ética para tudo que a gente discute, que é absolutamente fundamental. Economia não é uma ciência. São regras do jogo pactuadas pela sociedade. Não há nenhuma lei econômica que exija que a gente pague o que a gente paga para professor de escola primária no Brasil e o que a Finlândia paga, que é no mesmo nível do engenheiro ou do advogado, certo? Porque tem a sua utilidade social. Para mim é importante isso, tá?
A gente tirar esse negócio absurdo que as pessoas... economia, complexo. Né? Complexo é você tentar gerar uma lógica, como fez Milton Friedman, né? Dizendo, não, a economia funciona assim, né? Os mercados funcionam assim. Então, a ética não deve ser introduzida na economia, porque os muros de uma empresa não têm ética. Mas como muros de uma empresa? Tem gente dentro de uma empresa. Então, esse ponto, para mim, é importante. Tá? Então, é um site orientado para material científico. Vocês têm o Happy Hour também para se divertir, um negócio legal. Né? Certo? Agora, eu me apoio também no conjunto das chamadas mídias sociais, que são utilizadas de maneira escabrosa pelos mais diversos grupos, mas que eu simplesmente inverti o sinal político delas. Eu não uso Facebook, Twitter, etc., para bater boca. Certo? O próprio Instagram e tudo. Eu disponibilizo vídeos, textos científicos, etc. Para dar um exemplo só, tá? Os 3 minutos de uma entrevista de Paulo Freire, perguntaram para ele, jovens perguntam para ele, como é que era a ditadura? Ele fala 3 minutos como é que era a ditadura. Só no meu Face deu 4.700.000 acessos. Está me entendendo? Então, nós que somos produtores e reprodutores de ideias por uma sociedade decente, para simplificar, nós temos instrumentos de conversa hoje. Nós temos, isso aí é gratuito, gente. Então, a gente tem como realmente... Né? Eu não fico trancado na minha universidade. O meu problema, ou minha função como pesquisador, como acadêmico, não é só assegurar diploma, entende? Assinar a presença de alunos. Na realidade, nós temos que retomar o papel do conhecimento na transformação social. E, para isso, a gente precisa de gente que multiplique conhecimento. E essas tecnologias são fundamentais. Tá? Eu tive, agora, nesses 4 meses de pandemia, eu tive que fazer o balanço aí para a CAPES, eu tenho 74 palestras. Tá? Sabe? E, por exemplo, eu fiz a aula inaugural de uma rede de ensino aí com a universidade, com o Estadual do Rio de Janeiro e outras pelo Brasil afora, inclusive no exterior. A aula inaugural tinha 3.000 pessoas, nos mais diversos cantos do Brasil e no exterior. Estão entendendo? Há um deslocamento radical, um shift, um reset do sistema como a gente comunica a ciência e como produz ciência de maneira colaborativa e interativa. É um universo que está se abrindo, isso aqui é extremamente poderoso. E pensem que hoje o conhecimento é o principal fator de produção. Eu uso o exemplo do meu celular, tudo bem, tá? O celular deve ter 95% do valor disso aqui é conhecimento incorporado. E não matéria-prima, enfim, força de trabalho. Estão entendendo o processo? Por que muda tão profundamente? Porque se eu passo meu relógio para o Pascoal, eu deixo de ter meu relógio. Economia do século passado, bens rivais. Se eu passo uma ideia para ele, eu continuo com a ideia. Os chineses traduziram algumas obras minhas. Né? Se 0,1% dos chineses lerem meus livros, vai ser um estouro. Mas estão entendendo? Não me tira pedaço. Não é um custo a mais para mim. Ou seja, a gratuidade que eu tenho da minha produção científica é a mesma que tem o MIT dos Estados Unidos, um dos principais centros de pesquisa do mundo. É o que tem todo o sistema acadêmico chinês. Ele chama CORE, China Open Resources for Education, CORE. Generalizam o conhecimento. Né? Em vez do cara descobrir uma coisa, ele sai da universidade, forma uma empresinha, põe patente e fica cobrando de quem vai comprar a minha ideia. Né? Ele repassa isso para a universidade, recebe um bônus, e isso é imediatamente repassado para todos os centros de pesquisa da China. Então, na China, todo mundo trabalha na ponta. Ninguém está reinventando a roda. Estão entendendo o processo? As regras do jogo da economia do conhecimento é profundamente diferente das regras do jogo de uma economia baseada na máquina, no capitalista dono de fábrica e coisa do gênero. A economia do conhecimento desloca radicalmente os processos. Eu tenho um livro que eu queria muito recomendar para vocês, acabou de sair, tá?
pelo SESC, o capitalismo se desloca, né? Novas arquiteturas sociais. Vale a pena, ele está online, está como e-book, vai sair impresso nas próximas semanas. Ele pega exatamente esse deslocamento profundo que a gente está vivendo. De certa maneira, o meu blog ele expandiu fortemente o seu alcance, seu volume de atividade, porque com a pandemia paralisando as coisas, olhando as pessoas não vão mais para a biblioteca buscar o livro, pesquisar coisa na livraria. Então, na realidade, isso aí está casando, digamos, com as necessidades atuais e com as necessidades das pessoas simplesmente entenderem o que está acontecendo, né? Esse ponto, para mim, é importante. Tá? Nós estamos mudando de sistema. O segundo ponto que eu queria puxar, que isso aqui não é só a crise da pandemia, né? O Papa, quando chamou essa economia de Francisco e Clara, né, ele trouxe com força que a economia mundial não está funcionando. E bastou ele fazer esse chamado, como Papa, se juntou a ele Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Mohamed Yunus, Vandana Shiva, Kate Raworth, Jeffrey Sachs, prêmios Nobel, gente de primeira linha mundial. Gente. Então, na realidade, esse sentimento já está latente. O Paulo Clias escreve há um vento de mudança no ar. E há um vento de mudança no ar. Porque muitas coisas se deslocaram. Né? A gente, com as novas tecnologias, deixar os grandes grupos fazerem o que querem, entende? O poder que tem o moleque lá, o Zuckerberg do Facebook, etc., de influir políticas na vida de centenas de milhões de pessoas, mas de que a gente está falando? Isso aqui virou uma zona. E não estou exagerando e não estou forçando as palavras. Tá? É só ver os textos que estão surgindo. Eu pego coisas recentes que surgem, está aqui, da New Economic Foundation, da Grã-Bretanha. Mudemos as regras. Eu não estou falando de gente porque é de um partido, diz daquilo, esquerda, direita, assim. Estou falando de instituições de pesquisa de primeira linha mundial. Tá? Estou dizendo aqui novas regras para a economia. Certo? Não é só o Papa. Esse aqui é do Roosevelt Institute, dos Estados Unidos, um centro de pesquisa extremamente importante. Tá? A visão de mundo que emerge. Certo? Isso é muito importante. Né? É um novo... Pega o livro do Stiglitz, o relatório dele, Novas Regras para o Século XXI. Quando a gente estava falando em novas regras, a gente está fazendo, de um lado, que a gente tem que mudar as regras, e segundo, o seguinte, isso aqui não é ciência econômica que tem que ser assim, porque a economia é assim, porque são leis, como leis da física ou da química ou coisa assim. Não, são opções humanas. São opções humanas. São regras do jogo. Portanto, profundamente ancoradas num conceito de justiça, num conceito de ética. Né? A gente volta a casar ética, economia, e a gente pensa o seguinte: o que é que funciona para a natureza, o que é que funciona para a humanidade, o que é que funciona para uma civilização decente e que papel joga a economia a serviço disso, e nós, como disse Sérgio Roberto, não nós a serviço dessa economia. Deixa eu falar da convergência de crises. Nós temos a crise ambiental. Tá? A crise ambiental a gente vê menos, porque nós, como seres humanos, a gente não está muito acostumado a pensar longo prazo e de maneira sistêmica. Agora, eu acompanho muito isso, porque eu continuo a receber as coisas das organizações internacionais. Né? Você tem, no ano passado, nós destruímos 120 mil quilômetros quadrados de mata original no planeta. Estão liquidando a cobertura florestal. Isso gera solos frágeis, gera erosão eólica, erosão hídrica, colocam ali monocultura e entope de química, ou seja, estão perdendo solo de maneira extremamente acelerada. E as empresas nisso estão nem aí, entende? Porque ele esterilizou essa região, ele vai para a Amazônia, ele vai para onde os governos estão deixando, vai para a Indonésia hoje, coisa do gênero. Nós estamos perdendo a vida.
né? Em 40 anos, 1970 e 2010, nós perdemos 52% dos vertebrados do planeta. Gente, em 40 anos, tá? A metade da vida dos vertebrados do planeta. É nesse ritmo. Tá? É nesse ritmo. Tá? Os rios, os lagos, todos os cursos de água doce, tudo estão praticamente mortos, simplesmente por química. Por contaminação, enfim, todos os processos. Nós temos o aquecimento global, obviamente, só cego não vê os incêndios, os tufões, as sequeias que estão se dando, né? A França está apavorada com anos de sequia que está transformando regiões da França, gente, La France. Né? Gente, é um mundo em transformação. Quer dizer, tem a dimensão ambiental. Tá? Nós somos 7,8 bilhões de habitantes, 85 milhões a mais a cada ano. Durante a história da humanidade, né, nós éramos pouca gente. Isso é uma explosão recente. Eu sempre lembro que meu pai, quando nasceu meu pai não é pré-história, tá? Nasceu meu pai, nós éramos 1,5 bilhão. Daqui o professor Ladislau, somos 7,8 bilhões e 85 milhões a cada ano. Tem aquele negócio que eu repito sempre, que eu acho legal, né? Um cara que diz que pensar que a gente possa expansar indefinidamente o consumo no planeta de tamanho limitado só pode ser pensado por um idiota ou por um economista. Isso aqui é bom senso, gente. Não é posicionamento político, não é ideologia. Certo? É dados, é informação. Certo? É bom senso. Nós estamos destruindo o planeta em proveito de uma minoria. Tá? Então, esse é o segundo iceberg que nós temos pela frente, nosso Titanic aqui, e são coisas de longo prazo. Tá? É muito lento você mudar esses rumos. Tem uma inércia imensa. Né? O Titanic, você vê um iceberg a 2 quilômetros, já era, porque até você virar aquela massa, né? É longo prazo e sistêmico. Isso é desastroso. É desastroso para os nossos filhos. Olha, o negócio está chegando. Tá? E aí não é opinião. Eu tive reuniões, inclusive, com prêmios Nobel, enfim, em diversos países. Não tem como. A ciência está aí. O longo prazo dá para a gente medir. O outro é a desigualdade. Tá? A desigualdade está atingindo um nível absolutamente escandaloso. Deixa eu puxar uma coisa que é essencial, que o capitalismo mudou. Em particular, mudou a forma de apropriação do excedente que a sociedade produz. Como é que o capitalismo mudou? Porque o capitalista que a gente conhecia, né, que o Marx descreve, é basicamente um cara que vai fazer uma fábrica, vai produzir, por exemplo, sapatos, né, vai explorar seus trabalhadores, vai dar greve, a gente vai chiar, tal, tudo bem. Mas produz sapato, gera emprego e paga imposto. O capitalista atual, da chamada financiarização, que é um processo planetário, ele essencialmente faz aplicações financeiras. O imenso sucesso mundial do Piketty se deve, no outro livro anterior, O Capitalismo no Século XXI, se deve ao fato de ter mostrado que hoje você fazer aplicação financeira, que no Brasil chamam de investimento, porque é mais nobre, mas são aplicações financeiras, apenas papéis de computador, você não produzir um par de sapato. Ele está ganhando entre 7% e 9% ao ano. Não nós, eu, o Pascoal, tal, a Márcia, que a gente aplica uma merreca, enfim, mal saímos das perdas da inflação. Quando você tem grandes dinheiros, você ganha entre 7% e 9% ao ano. E a produção? A produção, gente, no mundo, produção concreta de bens e serviços, aquilo que dá trabalho, não é só... Né? A produção concreta avança no mundo, o PIB mundial, 2,5% ao ano. Para onde é que vai o capital? Onde rende mais. Ainda por cima, é só no computador, não dá trabalho. Se eu sou um bilionário, eu me conecto com um asset manager, que hoje é uma grande profissão mundial, certo? Um gestor de fortunas, que eles vão fazer as aplicações no mundo, esse dinheiro vai rodar.
E esse dinheiro não só vai rodar, como vai multiplicar, porque está ganhando 7% a 9%, que é altíssimo. Com 7% ao ano, você dobra a cada 10 anos o teu capital. Eu uso a imagem que a Susan George me passou, para as pessoas entenderem. Se eu sou um capitalista, se eu tenho 1 bilhão, se eu aplico esse bilhão a moderados 5% ao ano, eu estou ganhando 137 mil ao dia. Estão entendendo o que é 1 bilhão? Dá uma dimensão para a gente. No dia seguinte, eu estou ganhando 5% sobre 1 bilhão mais 130 mil e assim por diante. É o que a gente chama de snowball effect, efeito bola de neve financeiro. Quanto mais você tem fortuna, mais você acelera os ganhos. Isso é um processo exponencial e isso permite que se forme essa maluquice. Eu uso frequentemente essa revista Forbes, que é um relatório que os americanos nos fizeram o favor de levantar os 206 bilionários do Brasil, bilionários em reais, não é? E ver o que eles fazem. Você conta nos dedos gente que faz alguma coisa. É tudo acionista, é tudo dono de banco, enfim, coisa. A família Marinho também, obrigado aí, enfim. Também aquele pessoal lá dos evangélicos também, obrigado, né? Bons bilhões. É efeito multiplicador. Eu pego o Joseph Safra. Tá? Ele, em 2018, tinha uma fortuna de 75 bilhões. Não é 1 bilhão, que rende 137 mil ao dia. Tá? Ele tem 75 bilhões. 12 meses mais tarde, em 2019, a fortuna dele tinha passado para 95 bilhões. E é um banqueiro. É só a extração de juros. Internacionalmente se chama hoje de extractive capitalism, né? Capitalismo extrativo. Mudou o sistema capitalista e mudou em profundidade. A finalização é outro sistema. Quando vocês devem ter visto os dados, pelo menos eu mencionei no comentário na TVT, participo do jornal na TVT às quintas, um dado que a Oxfam apresenta a partir dos relatórios Forbes. Pegaram 42 bilionários brasileiros, bilionários em dólares, tá? O que eleva, digamos, o nível, né? Esses 42 bilionários, eles pegaram de quanto eles aumentaram suas fortunas entre 18 de março e 12 de julho. Estou falando em 4 meses, em plena pandemia, 2020. Tá? Eles aumentaram sua fortuna em 180 bilhões de reais, 180 bilhões de reais, para 42 pessoas, equivalentes a 6 anos de Bolsa Família, para 42 pessoas, e para pessoas que não produzem, não pagam imposto, porque lucros e dividendos são isentos, e em plena pandemia. Não precisa ser de esquerda ou coisa do gênero para inventar que esse negócio é completamente, enfim, desajustado. Esse negócio não funciona. Não funciona em termos políticos, em termos sociais, em termos econômicos. Ou seja, nós temos que construir outra coisa. E gera uma desigualdade absolutamente explosiva. É por causa desse efeito bola de neve, desse enriquecimento por aplicações financeiras, sem produzir nada, né, é que você gera essa distância, o 1%, que todo mundo viu nos jornais, 1% tem mais que os 99 seguintes. Tem vários cálculos para isso, não tem importância. O básico é o seguinte: esse negócio está gerando gente de um nível de riqueza absolutamente explosivo e tira o dinheiro que é necessário justamente para quê? Para reduzir os impactos ambientais, né? A gente sabe o que tem que fazer, matriz energética, matriz de transporte, matriz agrícola, etc., que tem que ser mudadas, certo? E a inclusão produtiva de 4 bilhões de pessoas que estão fora do sistema hoje no planeta. São 4 bilhões de pessoas. Gente, já não há mais pobre como antigamente. Os pobres de hoje não é que nem aqueles camponhos perdidos na África, no interior, que acha que a miséria é assim mesmo, sempre foi assim. É gente que assiste TV, 97% dos nossos domicílios tem TV, certo? Tem TV e frequentemente tem TV, não tem instalações sanitárias básicas.
estão vendo que os filhos deles estão sem oportunidades, estão ferrados. Você sabe o que é? Os pobres desse mundo estão putos da vida, estão com o saco na lua de um sistema que não responde. E eles sabem, estão vendo o luxo que se vê na televisão, as vidas, enfim. Né? É com razão que estão profundamente indignados. É por falta de razão, mas com raiva e indignação deles, que eles acabam votando em qualquer um que fala contra a política, que fala em ódio, porque eles estão profundamente frustrados. Né? Você sabe que a gente, pelo menos na minha idade, a gente se estrepar na vida, tudo bem, entende? Agora, ver os filhos da gente se estreparem, não terem oportunidade, isso dói demais da vida, gente. Então, não à toa, nós temos um Bolsonaro aqui, um Trump dos Estados Unidos, Boris Johnson na Inglaterra, aqueles idiotas na Hungria e na Polônia, o Erdogan na Turquia, o Duterte nas Filipinas, a zona política que é toda a África e todo o Oriente Médio. Gente, é só olhar o que está acontecendo. Então, a zona ambiental, a zona da desigualdade e a zona política estão ancorados nesse sistema financeiro que é um caos. Eu coloquei no meu blog, 40 minutos, vocês podem assistir, uma gravação da discussão sobre o caos financeiro em Davos. O pessoal da direção da OCDE, o ministro de Finanças da França, enfim, gente desse nível. Como é que a gente faz? Como é que no ano retrasado a Apple, que teve gigantescos lucros na Europa, pagou sobre os seus lucros 0,05%? Por quê? Porque ninguém consegue agarrar eles. Porque os governos são nacionais e a economia é global. O negócio se desajustou completamente. Nós estamos indo rapidamente para uma zona aprofundada. Então, quando eu falo em convergência das crises, é que você junta, né, o problema ambiental, né, o desastre ambiental, o desastre da desigualdade, né, o caos financeiro e a zona política que se cria, em cima disso cai o coronavírus, né, e evidencia a absoluta incapacidade dos governos. Quer dizer, a quantidade de mortes que se acumulam no Brasil, nos Estados Unidos, quando a gente vê, só vê o que fez a China, o que fez a Nova Zelândia, que tiveram uma série de países que tiveram crise. Você tem que evitar. Ele é relativamente pouco mortal, mas ele circula muito rapidamente. Você usa a máscara, você isola as pessoas, você faz... Né? Você sai da idiotice de dizer temos que escolher entre as vidas e a economia. Que coisa mais cretina. Eu peguei recentemente textos, né, muito fortes. Eu estou colocando no meu blog sobre os Estados Unidos. O problema não é o Trump. O problema é a desagregação de um sistema que elege um Trump, que é um cretino, enfim. Né? Ou que o Brasil, que tem tanta gente de qualidade, elege um Bolsonaro. Gente. Indo mais para trás, coisa da minha infância, né? O problema na Alemanha não era o Hitler. O problema é que uma nação elegeu um cara que chama Hitler. Ou Mussolini na Itália, ou tantos outros cretinos por toda parte. Nós temos uma desagregação sistêmica. Tá? A crise é sistêmica. Você tem a crise sistêmica onde você tem a confluência de processos críticos que desarticulam o sistema no seu conjunto. Eu queria trazer outro ponto, e mais próximo desse livro, o Pão Nosso de Cada Dia, que é o papel do Estado. É uma idiotice profunda você falar em Estado mínimo ou coisa da gente, que o problema é tamanho do Estado. Tem coisas que o Estado faz melhor, tem coisas que as empresas fazem melhor. O setor privado ele é muito melhor para produzir bicicleta, tomate, camiseta, automóvel, coisa do gênero. Perfeito. Porque se ele exagera num, você tem outros que vão, você tem concorrência e as coisas se equilibram. O capitalismo não se tornou totalmente irracional. Os mercados não deixaram de funcionar, mas funcionam em certas áreas que são relativamente minoritárias da economia.
Qual é o principal setor econômico dos Estados Unidos hoje? Não é indústria bélica, não é indústria automobilística. É saúde, 20% do PIB. Uma pessoa em cada 5 está trabalhando em saúde. Por que em cada eleição americana a principal de discussão é sobre como vai estar a saúde? Por quê? Porque é o negócio, virou o grande negócio. E é interessante. O Estado produzir tomate, coisa do gênero, não tem muito sentido. Agora, o setor privado se meter em saúde, educação, segurança, essas coisas, gente, é desastroso. Eu pego um exemplo muito simples. No Canadá, onde a saúde é universal, pública e gratuita, não é gasto. Pelo contrário, gera bem-estar das pessoas, que é o objetivo específico de uma economia que funciona. No Canadá, o custo por pessoa por ano é $4.400 da saúde. Nos Estados Unidos, é 10.400. Os Estados Unidos, no conjunto dos países da OCDE, estão nos últimos lugares em termos de nível de saúde do país. O Canadá está entre os primeiros. Está entendendo? Porque o setor público funciona bem naquilo que a gente chama salário indireto, ou bens de consumo coletivos. Eu compro minha camiseta, eu compro meu carro. Eu não compro meu hospital, não compro meu médico, não compro minha farmácia, não compro minha escola. Não compro minha polícia, pelo menos não deveria. Estão entendendo o processo? Há coisas que funcionam muito melhor através de sistemas públicos e gratuitos, porque são sistemas de consumo coletivo, e o dinheiro no bolso é apenas uma parte. Ordem de grandeza, nos países que funcionam, 60% do teu bem-estar como família é ter dinheiro no bolso para você pagar o aluguel, fazer a compra no supermercado, etc. Os outros 40% é ter acesso à saúde, à educação, segurança, etc., né? A rua asfaltada, todas essas coisas. Falar em Estado mínimo. Então, esse livrinho aí, o Pão Nosso de Cada Dia, vai ser reeditado, tá? pela Autonomia Literária. Ele, por enquanto, está online, porque está esgotado. Eu fiz isso, o Ignatius Sachs me fez um prefácio. O Ignatius Sachs é um grande amigo, a gente fez muitos trabalhos juntos, é um dos criadores do conceito da sustentabilidade. A ideia básica é de uma economia mista. Pense um pouco. Qual é o objetivo sistêmico que a gente visa? Uma sociedade que seja economicamente viável, mas socialmente justa e ambientalmente sustentável. É o tripé. Isso hoje é aceito mundialmente, o chamado triple bottom line, né? É o básico. Certo? O equilíbrio entre o econômico, o ambiental e o social. Elementar. Para esse tripé funcionar, você tem que se apoiar em outro tripé. O equilíbrio entre o Estado, as empresas e as organizações da sociedade civil. Uma sociedade civil desorganizada não apita nada. Você pode ter 1.300.000.000 de pessoas na Índia, mas são fragmentados, dispersos, não estão organizados, não apitam nada. Certo? Na realidade, eu pego a Suécia. A Suécia tem... O sueco médio é membro de 4 organizações comunitárias. E o dinheiro dos impostos vai em mais de 2/3 diretamente para os municípios. É uma apropriação local dos recursos e sistemas em que a própria comunidade fiscaliza como se usa esses recursos. Não é misterioso. Não é contratar um Moro e fazer um teatro que é uma catarse, né? Prender um corrupto. Né? É fazer o sistema funcionar. É gestão, gente. É isso que eu tenho trabalhado toda a minha vida. Eu trabalhei em muitos países, né? 7 anos na África, em país rico, em país pobre, organizando um sistema que funciona. Hoje, o sistema informático permite transparência dos fluxos financeiros, e aí você tira o espaço, a sombra, onde o dinheiro ilegal funciona. E você organiza sistemas descentralizados e participativos. Deixa eu dar um exemplo da Alemanha. Né? O alemão não coloca suas poupanças em banco. Cada município tem uma caixa de poupança da comunidade. Ou seja, eles põem o dinheiro ali e vão usar em função do que a comunidade decide. Sabe o que é isso? É a apropriação das nossas poupanças pelas próprias comunidades.
chama Sparkassen, Caixa de Poupança Local. E grande parte dos recursos do impostos vão diretamente para os municípios. Então, você junta o dinheiro que é repassado diretamente do governo para os municípios administrarem, não é só uma transferência segundo projetos, coisa do gênero. É que o dinheiro vai direto ali. Você soma as poupanças da população local, soma o dinheiro que vem do governo federal e você tem uma capacidade de resolução local. Quem viajou pela Europa vê o mimo, que são essas cidades organizadas, enfim, essa coisa. É uma maravilha. Né? Porque você democratizou a economia. Você não pode ter democracia política se você não tem certa democracia econômica. Esse negócio tem que casar. Isso é fundamental para uma economia que funcione. Se vocês pegam a China, o pessoal sempre fala em ditadura, coisa do gênero. Eu tive várias vezes na China, publicaram vários trabalhos meus. O seguinte, está no meu blog, em Dicas de Leitura, vocês vão encontrar um livro do Kroeber, 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 China's Economy. Livros internacionais, eu faço uma resenha de ideias-chave nas resenhas, vocês podem acompanhar. Né? Ele diz que a China é mais descentralizada que a Suécia. A China tem um sistema politicamente forte em cima, né? Tem grandes bancos estatais, eles têm 3 BNDES, digamos assim, né? Um para comércio e indústria, um para agricultura e outro para infraestruturas. Né? Você tem indústria pesada estatal, o resto, cada cidade cria suas empresas, emprego, fecha se está mal administrado, coisa do jeito. Tem banquinhos locais. Né? É rigorosamente descentralizada. Né? Eu repito, o Kroeber diz que a China é mais descentralizada em termos de gestão do que a Suécia. Né? Então, de certa maneira, a gente sabe o que funciona. Né? E nós temos que ver que o controle, em particular, do sistema financeiro, porque o sistema financeiro administra um dinheiro que não é deles, é nosso. Esses bilhões que os caras têm, eles vêm de onde? Vêm de, por exemplo, no Brasil, 61 milhões de pessoas que estão ferradas, pagando juros de agiota. Não sei se tem alguém aí que está endividado, né? Mas no Brasil, você tem dezenas de milhões de pessoas que já pagaram 3, 4 vezes a dívida e continuam pendurados. O Zygmunt Bauman escreve um negócio genial. Né? Ele diz: o banqueiro detesta o bom pagador. Né? O cara que quitou e estou fora. Ele quer o cara, ele vai. Para onde vai esse dinheiro? 61 milhões de pessoas, arranca-se pedacinhos, mas é tão simples com o computador, né? São só transferência. Né? Você, antigamente, na era do dinheiro de papel, você tirar 10 reais do bolso de um cara de uma favela não é fácil. Certo? Mas hoje ele tem um cartãozinho no bolso. Você lasca uma pequena taxa de 12 reais, que vai para 18 milhões de usuários daquele cartão. Certo? O cara vai lá sentir, vai lá saber. O sistema mudou. Tá? Estão enfrentando a zona ambiental, a zona o drama da desigualdade, né? E a zona política que se cria, né? E esse caos financeiro, em cima disso, o coronavírus. Se as pessoas precisam de mais para entender que estamos frente a uma crise sistêmica, que precisam de uma nova economia, bom, paciência. Deixa eu lembrar o seguinte. Tá? Se eu divido o PIB pela população, 7,3 trilhões dividido por 212 bilhões, o que a gente 212 milhões de habitantes, no Brasil o que a gente produz dá 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. No mundo é 18 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Não há nenhum problema econômico no mundo. É um problema de organização social, de regras do jogo. É um problema de construir uma outra economia. É isso aí, gente. Abrindo janelas, pouco otimistas, mas paciência. Bom, obrigado, professor. Temos aqui algumas questões colocadas pelo... Vamos começar aqui pelo... O Adriano, na verdade, fez uma afirmação. O Estado
já apropriado e emparelhado pelo sistema econômico privado. Era tudo o que queriam. Infelizmente, nisso predomina a ignorância, que não tem um mínimo de consciência e conhecimento sobre o que é prevenção. É irracional. Não sei se a gente bota outras perguntas, eu acho que é melhor, né? O Newton pergunta assim, Ladislau, o dinheiro da financiarização não tem origem na mais-valia? Aí tem aqui também a evangelização se transformou numa ferramenta de neutralização da capacidade de desenvolver o pensamento e o conhecimento, inclusive a perda da noção do livre-arbítrio. Tem só mais duas questões também. O Newton também pergunta, Ladislau, pode-se chamar de crise ecológica ou mutação ambiental? Só um minutinho, deixa eu baixar aqui. Como centro das desigualdades, junto com a financiarização... Eu não estou conseguindo baixar. Agora eu consegui. Desculpe. Pode-se chamar de crise ecológica ou mutação ambiental como centro das desigualdades, junto com a financiarização, as guerras proporcionadas pelos Estados Unidos, principalmente, que provocam a migração e fome? Ladislau, pode-se chamar... é isso aí, acho que é a mesma coisa. Ele colocou duas vezes. Depois tem outras questões aqui. O Nildo também. Democratização econômica passa pelo fortalecimento da economia feminista. Concorda, Pascoal? O Nildo sempre provocativo. Professor, essas são algumas questões que foram colocadas aqui. Eu acho que depois a gente tem mais... Eu particularmente tenho uma, mas eu deixo para depois. Ok, gente. Newton, essa forma de apropriação do excedente, através do endividamento das pessoas, do endividamento das empresas, do endividamento dos estados, e através da extração de dividendos absurdos pelos acionistas das empresas, inclusive é um sistema internacional, esse negócio gerou uma dinâmica diferente do que a extração de mais-valia que o Marx estuda no Capital. Ele entendeu perfeitamente o mecanismo, mas era um mecanismo secundário na época. O Estado é que imprimia moeda, tinha o monopólio da coisa. Os bancos forneciam crédito para o cara construir as fábricas. Era um coadjuvante. O sistema financeiro era coadjuvante do sistema produtivo. Hoje, o sistema produtivo ele é travado por acionistas e diversos chamados investidores institucionais que extraem os lucros e não recolocam, não reinvestem para a expansão dos processos produtivos. Mudou o sistema. Tá? Marx chamava de capital fictício, né? Porque ele não é propriamente capital, que gera a reprodução do capital e sua ampliação, chamada acumulação do capital. Certo? Ele conhecia o mecanismo, colocava isso na área de repartição da mais-valia. Na realidade, hoje é um sistema que se tornou autônomo, porque, inclusive, o que o Marx chamaria, digamos, de lumpenproletariado, de gente que está à margem das coisas, hoje estão também endividados, estão contribuindo para a mais-valia, para esse excedente da mesma forma. Né? Em termos teóricos, é diferente. Tá? Eu pego isso pelo chifre, esse problema, aqui nesse livro, O Capitalismo se Desloca. Você não deixou de existir a extração da mais-valia via salários. Mas, para você explorar um trabalhador, pelo menos você tem que dar um emprego para ele. Ora, no Brasil, nós temos 212 milhões de habitantes e apenas 33 milhões de empregos formais. As pessoas não se atentam para isso. Nós temos 40 milhões de pessoas no setor informal e 13 milhões de desempregados. 40 mais 3 dá 53, metade da força de trabalho do país. A exploração deles se dá por outro mecanismo, mas também do assalariado, que também está endividado, e todas as pessoas que estão ferradas na dívida, de onde vocês acham que vem os bilhões desses bilionários? E o ritmo fantástico de expansão.
Eles quebraram, esse sistema quebrou o sistema distributivo. A partir de 2013, as grandes manifestações, o início, a guerra da Lava Jato, todo o processo da Dilma, se for eleito no governo, a partir de 2014 você tem outro sistema. E é muito cômodo você ter a Dilma pendurada em fragmentos de poder, tentando se defender até 2016, e você diz, não, a crise de 2015, 2016, a recessão é culpa da Dilma. É o que se vendeu, e se vendeu de maneira muito competente ao país. Que o sistema distributivo quebrou o país e, portanto, agora eles estão reconstruindo. Né? Isso é uma farsa, né? E é uma farsa violenta. Eu tenho uma nota técnica sobre isso, né? Porque eles navegam também no fato que é muito difícil a população entender o que é superávit primário, o que é, enfim, o déficit nominal, coisa do gênero. Certo? Tem uma nota técnica, vocês podem pegar no meu blog, tá? Chama Contas Públicas, uma coisa assim. Tem 5 páginas. Eu gostaria muito que vocês vissem. Gente, para mim é essencial, né? Nós estamos aqui com quase 40 pessoas participando. É no nosso dinheiro, não é complicado, tá? Não é complicado, vocês podem entender esse negócio. E é vital que vocês entendam. Eu coloquei hoje no blog a nova proposta de reforma tributária. É vital, gente. Todos esses bilionários não pagam imposto. Essa reforma tributária foi elaborada e coordenada pelo Fagnani, né, Eduardo Fagnani, com o Anafisco, um conjunto de organizações, de deputados, enfim, de coisas, e tecnicamente muito bem montado. Eu participei de muitas reuniões de elaboração, e vocês vão ver ali, são 28 páginas, vocês vão descobrir que dá para vocês entender como eles se apropriam do nosso dinheiro e como isso tem que ser reequilibrado. A economia é nossa, gente. Se trata da nossa grana. Não é dinheiro do governo, não é dinheiro dos banqueiros, não é dinheiro desses bilionários. Eles estão fazendo dinheiro em cima de dinheiro. Quando Martin Wolf, do Financial Times, diz que esse sistema perdeu legitimidade, gente, é o economista-chefe do Financial Times, que é o jornal das finanças, tá? Diz que esse sistema perdeu legitimidade, que ele entendeu perfeitamente que a gente que se entope de dinheiro no computador sem produzir porra nenhuma. Né? É assim que se ganha dinheiro. Certo? Os caras dizem, eu não tenho tempo para trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Certo? O cinismo desses caras, né? Os caras, quando gozam o pagamento que os pobres estão pagando, por exemplo, nos crediários, né, que são juros de agiotagem, né, eles dizem pobre tem palavra, rico tem advogado, porque a inadimplência dos pobres no Brasil é muito pequena. Aí o cara apresenta o juro ao mês. Qual é o pobre que vai conseguir fazer o cálculo de juro composto para saber que ele está pagando 6% de juro ao mês, acha que é por aí? 6% de juro ao mês é 100% ao ano. Na França, passou de 12,3%. Você está em cana. Eu convido vocês muito a darem uma olhada. Vocês escrevem ANEFAC na internet, tá? Associação Nacional dos Executivos de Finanças, ANEFAC. Vocês vão ver ali, pesquisa mensal de juros. Nos jornais, vocês vão ver que os juros estão baixando, tá? Aqui você tem um juro efetivamente cobrado pelos bancos. Tá? Então, pessoa física, no comércio, taxa em junho de 2020, junho agora, tá? 74% ao ano. Gente, o máximo que eu encontrei na Europa é 13%. Vocês têm aqui cartão de crédito, 256%. No Canadá era 22% ao ano. Com a pandemia, como lá tem Banco Central, com pantalones, né? Eles mandaram cortar pela metade. Você não pode cobrar mais de 11% ao ano no rotativo do cartão, que é a taxa de juros mais elevada. E por aí vai. Para a pessoa jurídica. E tem mais, olha, a média em 2013, apresenta aqui, março de 2013 e junho de 2020. Em março de 2013 era para a pessoa física,
Em março de 2013 era 88%, agora em junho de 2000, perdão, em março, vou reduzir o ritmo aí, porque números aí confundem. Em março de 2013, tá? No começo, quando eles começam a quebrar o sistema, eles já cobravam juros de 88%, por isso que a Dilma tentou forçar a redução de juros, certo? E agora, em junho de 2020, estão com 94%. Meu, que economia você pode tocar com isso? É uma extorsão através de agiotagem, gente. Por exemplo, proibido na França. Na França passou de 12,3%. Ao ano você está em cana. Aqui não tem Banco Central. Enfim, o Banco Central está na mão dos banqueiros. Então, esse negócio não funciona. Eu estou me estendendo sobre esse negócio financeiro porque eu ando indignado com isso, mas voltando aos outros temas, né? Acho que a parte dos evangélicos e das religiões, gente, o uso político das religiões, eu acho absolutamente escandaloso e vergonhoso, certo? Mas é generalizado. Isso é usado pelos frères musulmans no sistema do Islã, é usado pelos evangélicos nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, não é coisa muito nova. Na Polônia, um fundamentalista de extrema direita que assumiu é um partido que não fala em economia. Ele fala de que estão corrompendo nossas crianças através do LGBT, que as mulheres estão perdendo seus rumos porque estão querendo direitos. Enfim, vai por aí, né? Falam em sexo, em Deus, na pátria e na família. Né? Governo é para fazer estrada, para organizar sistemas que funcionam na sociedade. Não para encher o saco da gente com opções pessoais de LGBT, de feminismo, de se a gente ama ou não ama a pátria, ou prefere a pátria ou a Europa, ou coisa do gênero. Você sabe o que é? A política está muito mais ligada ao fígado do que ao cérebro. Nós somos profundamente irracionais num conjunto de processos. Tem um capítulo nesse meu livro, Capitalismo se Desloca, exatamente sobre isso. A gente tem que aceitar racionalmente, entender racionalmente a dimensão irracional da sociedade, do que somos. Isso é vital para entender política. Agora, os marqueteiros da grande política já entenderam isso há muito tempo. São gigantescas empresas mundiais, inclusive o Facebook, etc., né, no uso da manipulação da política. Deve sair nas próximas semanas também um livro que eu coordenei, que chama A Sociedade Vigiada, o sistema de controle sobre as pessoas. Crise ecológica, desigualdade financeira, guerra e fome. Você disse, enfim, há uma articulação de processos críticos. Aliás, para a direitona dos Estados Unidos, ter um inimigo externo, ter a guerra, é a maneira de você manter a política de direita nos Estados Unidos. Que tem um inimigo externo, portanto, tem que estamos juntos. Meu, isso tem sido utilizado e quanto? A economia feminista, eu acho extremamente importante. Tá? E eu estou dizendo extremamente, não é de bandeirinha. Tá? Eu trabalhei com muitas mulheres fortes, a própria Luísa Erundina, mas também no exterior, em vários ministérios, né? A mulher tem uma tendência. Eu estou evitando generalizar, tá? Mas estou dizendo simplesmente a minha constatação. O homem chega lá, diz: não, a fome da criança é um escândalo, vamos resolver, enfrentar o problema da fome da criança, né? Aí batem palmas, tal, ele está satisfeito, tal. A mulher vai dizer: bom, e cadê o leite da criança? E ainda por cima vai ver se o moleque tomou o raio do leite. Sabe o que é? O negócio do resultado final
a se obter, e o equilíbrio evidente. Aliás, a mulher, hoje, nas universidades, no mundo, é só olhar, tá? Mudou o equilíbrio. Ordem de grandeza, você tem 56% de mulheres nas universidades e 44% de homens. Certo? E nós estamos entrando na economia do conhecimento. As mulheres estão se tornando muito mais fortes em termos de níveis de conhecimento. Continua muita desigualdade salarial, muita opressão, coisa do gênero. Mas um equilíbrio é uma questão, não é só de visão de feminista, é uma questão de necessidade civilizatória, de uma relação decente e equilibrada entre as pessoas, entre as famílias. Isso é vital. E a gente tem que entender transformações. Eu fiz um texto, Márcia, que eu acho legal, que é lá para a PUC, a gente fez um livro sobre a família. Eu fiz um texto sobre a economia da família, está no meu blog também. A família está mudando, gente. Eu trabalhei nos meus anos de África, você tinha família, as famílias vizinhas minhas, você tinha tio, vovô, moleques, não sei o quê, uma prima do interior que está visitando. Privacidade zero, uma zona na casa, portas abertas, enfim, alegria, gritaria, enfim. Então, esse negócio era a família clânica. Hoje, o que é a família no Brasil? Classe média, você aluga, você tem um apartamentozinho, você tem a televisão, a geladeira, o sofá, papai, mamãe e um filhinho. A média no domicílio no Brasil é 3,1 pessoas. Vovô, vamos ver se a gente consegue um asilo e tal. Aliás, é só olhar as pesquisas, por exemplo, em São Paulo, sobre como vivem os idosos. Olha. Gente, é trágico, tá? Idoso sem grana é trágico. Tá? A solidão, o abandono é pavoroso. E a gente diz, não, políticas sociais, enfim, imagina, isso é gasto. Mas como pode? Como pode classificar isso como esquerda ou direita? Certo? Quando se trata da decência humana mais elementar. Né? Na Europa tem mais. Na Europa, a média de família por domicílio é 2,4. Nosso é 3,1, está baixando. É muito importante as pessoas entenderem que a família foi para o brejo como estrutura básica de sociabilidade. E tem mais. Os casais se separam. Você ficar no teu apartamentozinho, né? A mulher olhando para o marido 30 anos seguidos, né? No mesmo sofá, mesma geladeira, e com um filhinho, certo? Trancado naquele negócio. Gente, isso é claustrofóbico, né? Enfim, um negócio, tá? E a mulher tem que ficar, ver aquele cara assistindo futebol com camiseta e chinelo, né? E ela tem que se sentir devorada pela paixão, é meu marido, meu homem, né? Gente, onde é que nós estamos? Vocês vão dizer isso não é análise de economista, mas é análise de economista, sim, quando eu vejo que na Europa, por domicílio, temos 2,4 pessoas e está baixando, no Brasil é 3,1 pessoas e está baixando. Certo? Ou seja, ou você reorganiza em cada bairro, nas comunidades, a sociabilidade, os parques, os jogos, né, as piscinas comunitárias, etc., para reconstituir como a Europa está fazendo. Né? Inclusive, você retoma o estado de bem-estar que pega a Suécia e outros países de estado de bem-estar. Certo? Você tem a família reduzida, mas eles têm sistemas de apoio muito sólidos para os idosos. Ou seja, políticas sociais. No Brasil, nós temos mais nem a família, nem a política social. Certo? Isso é um desastre. Na Polônia, Pascoal, quando eu estava morando no prédio ali, eu achei muito engraçado, porque os andares de cima são andares para família, digamos, 2, 3, 4, coisa assim. Agora, o andar térreo é kitnet, sabe aquele apartamentozinho pequeno? Então, permite vovô ter seu apartamentozinho, está perto da família, a família sai, pode deixar a criança com o vovô, sabe? Articulam, né? Porque um cara, por exemplo, eu tenho uma casa, tenho 3 quartos, eu não preciso de 3 quartos hoje, certo? Vou vender esse negócio, vou passar... Está me entendendo? Você ajeita a economia em função das transformações sociais. Agora, aqui não. Não, nós vamos fazer apartamento de luxo porque dá mais grana. Está enganando-se o povo. O básico, gente, não é complicado. É orientar a economia em função das necessidades das famílias.
Eu volto ao tripé. Tá? Economicamente viável, mas socialmente justo e ambientalmente sustentável. Isso está gradualmente ocupando espaço no mundo. Gente, estou falando muito aqui. Temos que aproveitar. Professor, tem mais umas perguntas aqui. Ladislau, deixa... É só pelo chat que a gente vai poder perguntar? Faz aí, Sérgio. Depois eu pergunto. Eu tenho uma pergunta. Tem um bolo aqui agora, mas que assim... pergunta assim, se os conselhos de direitos e conselhos gestores podem ser entendidos como democratização da economia. Depois tem uma pergunta da Cláudia Camilo. Essa pergunta anterior foi da Terezinha. A Cláudia Camilo ela é bem objetiva. Assim, professor, quais seriam suas propostas para a melhoria das estruturas do Estado, da economia, meio ambiente e social? As outras perguntas elas vêm mais ou menos na mesma toada, né? O de Santana pergunta: a excepcionalidade trágica da pandemia seria uma oportunidade para mudarmos a economia? Por onde avançar? O Baldo coloca: Ladislau, quais são as perspectivas reais de mudança? A Ingrid acrescenta: uma vez que há bancos e empresas aumentaram seus lucros na pandemia, quer dizer, considerando que os bancos aumentaram os lucros. E aí tem uma outra questão que coloca assim: as grandes corporações podem ser rotuladas hoje como poder real? Até lembrei daquele filme que tem na internet sobre as grandes corporações, né? O filme chama A Corporação. A Corporação. Eu assisti já umas 2, 3 vezes esse vídeo. É excelente. Né? Eu não vi o é isso. Tem essas questões aqui. Gente, já que estamos falando aqui, eu quero falar depois. Já que estamos falando das corporações, deixa eu lembrar o seguinte. Amanhã começa o Festival de Cinema Ecofalante. São 98 documentários de primeira linha mundial. Eu fiz a análise de 6 longas sobre dimensões econômicas. Como está se expandindo o controle privado da água, como está se expandindo o controle privado dos sistemas habitacionais, e por aí vai. É muito interessante. Vocês entram no meu blog, vai estar lá, vocês vão ver mostra de cinema, uma coisa assim, Ecofalante. Tá? Vocês entram ali, tem o programa, tem o meu artigo, vocês podem ler a minha resenha sobre 6 filmes de transformações econômicas que ajudam a entender todo esse mundo corporativo. Quem não viu o filme A Corporação, é antigo, tá? Mas é uma maravilha. Vocês encontram por aí no YouTube, enfim, algum lugar vocês encontram, né? O comentário de que a pandemia, se é uma oportunidade, é sim oportunidade. Porque as grandes transformações hoje que foram positivas se deram em quadro de crise, gente. Nunca teria existido o New Deal de Roosevelt, né, que tirou os Estados Unidos do buraco, né, impostos sobre grandes fortunas até 90%, né, fizeram os financeiros, passaram o dinheiro para a base da sociedade porque isso dinamiza a economia. É isso que dinamiza a economia, não dinheiro na mão dos banqueiros. Né? Por que foi possível fazer isso, fazer o New Deal nos Estados Unidos? Por causa da crise de 29. O imenso avanço que representou a estado de bem-estar na Europa e nos Estados Unidos na época, né, se deve à Segunda Guerra Mundial. Né? A esperança, e quando a gente vê a economia de Francisco, as propostas do Stiglitz, as propostas que estão surgindo por toda a parte do planeta, é aproveitar essa pandemia, essa zona que se criou, dizer: chega, vamos instalar regras do jogo. Isso está até discutido em Davos, gente. Certo? Ou seja, está permeando. Né? Olha, a Camila pergunta por proposta. A gente sabe o que fazer. Tá? O último capítulo da Era do Capital Improdutivo são 13 eixos propositivos que a gente... e não são coisas inventadas, não são algum ismo misterioso, né? São coisas práticas, né? E que já funcionam e que tem que ganhar escala. Tem funcionamento comprovado. A gente pegou propostas que têm funcionamento comprovado. São 13 eixos propositivos. Agora, deixa eu mencionar algumas coisas. Assegurar a renda básica é fundamental.
tá? Porque a renda básica ela gera consumo. O pessoal na base da sociedade não faz grandes aplicações financeiras, não manda dinheiro para paraíso fiscal, coisa do gênero. Eles consomem. Quando você consome, o Paulo Guedes diz, mas aí o dinheiro desaparece. Uma idiotice total. Né? Porque o dinheiro que o cara faz a compra vai para o comerciante vai encomendar mais coisas da empresa. Ou seja, você dinamiza o circuito econômico, o que gera empregos. Agora, no consumo, quando você passa o dinheiro para a base da sociedade, esse consumo gera imposto sobre o consumo. 40% do que se passou já volta para o governo, sob forma de imposto sobre o consumo. E como você dinamizou a atividade econômica, você também tem imposto sobre o processo produtivo, aumenta a receita do Estado. Tanto assim que na fase distributiva, 2003 a 2013, você não teve nenhum déficit, certo? Do sistema do Estado. Você teve o dreno feito pelos bancos, as taxas de juros, taxa Selic, juros sobre família, juros sobre empresa, isso sim. Tá? Mas o negócio, em termos de política, funcionou. Vocês pedem, eu volto a dizer, no meu blog, essa nota técnica que chama políticas, contas públicas, uma coisa assim. Tá? É simplesinho. Tá? E eu volto a dizer, nós temos que nos apropriar dos argumentos econômicos, gente. Esquece que precisa ser economista para entender o que você está fazendo com o teu dinheiro. Agora, renda básica. Ampliação das políticas sociais. O salário indireto que eu mencionei, né? Os 40%. Né? Você reduzir a jornada. Muitos países estão reduzindo a jornada. Internacionalmente se diz trabalhar menos para trabalhar em todos. Você redistribui emprego. Você tem uma parte da sociedade que se mata de trabalho, outra está desesperada porque não tem emprego. Eu volto a lembrar o seguinte, 212 milhões de habitantes, apenas 33 milhões de empregos formais. Isso muito antes da crise já não funcionava. Então, você ter umas políticas de emprego, por exemplo, eu viajo muito pelo Brasil, certo? Eu lembro de visitar supermercados em Imperatriz do Maranhão, 90% do material nas gôndolas vem de São Paulo. Né? Tem que atravessar mais de 2.000 quilômetros de caminhão. Quando você tem em volta de Imperatriz, terra parada. Né? Propriedade de uns caras aí. Né? Você pensar, se tem gente desempregada, você tem necessidade da população e você tem terra parada, não é física quântica, dá para pensar alguma coisa, né? Juntar uma coisa com a outra. Né? Você pode fazer cinturões verdes, que é feito em toda a Europa, no interior americano, no Canadá e na China. Assim. Na China, aliás, eu fiquei impressionado. Você pega uma estradinha de asfalto, você tem cultivos até 10 centímetros do asfalto. Né? Eles aproveitam cada metro quadrado de terra. Né? Tem uma coisa propositiva muito simples, de custo muito baixo, que é assegurar o acesso à internet para toda a população. Nós temos mais de 1/3 da população que não tem acesso à internet. Quando você não tem acesso à internet no mundo de hoje, você está fora da sociedade. Imagina um moleque que quer estudar que não tem acesso à internet. Gente. A catástrofe que a gente está criando. As ondas eletromagnéticas estão aí. É da natureza, não pertence à Globo, não pertence à Vivo, não pertence à Claro. Você pode gerar um sistema público de acesso gratuito, como foi feito, por exemplo, em Piraí, né? Eu participei da experiência, né? Que a gente generalizou o acesso banda larga praticamente gratuito para toda a comunidade. Nós temos que ter, evidentemente, a reforma tributária que eu mencionei. Leiam esse documento, são 28 páginas, são um bom investimento para vocês. Tá? Vão entender como se organizam essas coisas. Eu acho muito importante que foi levantado sobre os conselhos locais. Né? Os conselhos foi uma boa iniciativa, só que eles foram cooptados. Os conselhos funcionaram, por exemplo, em Santa Catarina e em regiões onde você tem um capital social colaborativo que veio da Europa, inclusive, que é mais rico. Mas os conselhos, em geral, foram cooptados. O básico é o seguinte: população desorganizada não participa, gente. Hoje nós temos a erosão, a desarticulação dos sindicatos, a erosão dos partidos políticos, né? E eles estão atacando tudo que é ONG, tudo que é todos os sistemas
enfim, de articulação da sociedade. Sociedade desarticulada, atomizada, ela não apita nada. Você pode ter 1 bilhão e 300 milhões de pessoas na Índia, não apitam nada, se não estão estruturados, organizados. Por isso que é tão importante a organização da sociedade civil, que tem tanto peso no Canadá, na Suécia, na Alemanha e nos outros países. Ou na própria China, que eu visitei, estive com organizações. É muito interessante. Os municípios na China são obrigados a contratar parte das suas atividades, não com grupos privados, mas organizações da sociedade. É muito interessante. A gente não sabe como funciona a China, né? A gente só tem adjetivos, gosta ou não gosta, né? Xinga ou... Mas é a única economia que funciona no mundo hoje. Enfim, algumas mais, né? Mas, aliás, é interessante saber o seguinte, tá? A China já é a primeira economia do mundo. Os Estados Unidos, ainda em termos de PIB formal, estão acima da China, porque não se calcula em equivalência de capacidade de compra, né? O pessoal conhece isso, o PPP, né? Purchasing Power Parity, né? Se você pega o dólar em equivalente de capacidade de compra, a China está em primeiro lugar. E está crescendo. E mostrou que você pode conter o coronavírus quando você faz as prioridades de maneira adequada. A Coreia também mostrou, outros mostraram. Gente, eu preciso cuidar da vida, viu? Como é que vocês estão de coisa... Pascoal, qual é a tua pergunta? Não, eu queria te comentar o seguinte. Você conhece bem o assunto da liberdade substantiva do Amartya Sen, né? No meu trabalho lá de 15, 16 anos atrás, que você ajudou a analisar, a gente mostrou que para uma liberdade substantiva média de 100, né, 100, você tem os mais pobres com liberdade substantiva de 50 e os mais ricos com uma liberdade substantiva de 250. Para explicar melhor para quem nunca, enfim, teve oportunidade de ler sobre esse assunto, que não é o teu caso, claro, a liberdade substantiva é aquela liberdade de fato, aquela liberdade garantida por condições para que você possa realizar o seu projeto de vida. Então, com uma desigualdade dessa que você tem no Brasil, os mais pobres com 50 e os mais ricos com 250, ali tem desigualdade de renda, de riqueza, de saúde, de educação, de saneamento, tem o diabo, né? Ou seja, você tem uma população assim, extremamente vulnerável aos discursos que estão por aí, né? Como é que a gente faz, Ladislau, como é que é a sua ideia? Isso vai mais ou menos na pergunta da Cláudia Camilo e de outras pessoas. Como é que a gente coloca isso? Porque não precisaríamos de décadas, do jeito que as coisas estão, de políticas públicas para que as pessoas tivessem as mesmas condições, as mesmas oportunidades de viver razoavelmente bem, né? Como é que você vê essa questão? Você vê isso com uma dificuldade? Você acha que a via democrática vai ser suficiente para chegar nisso? Ou, enfim, chegaríamos a ponto de pensar em outras vias? Olha, eu estou trabalhando com o conceito de que nós estamos evoluindo muito rapidamente para outro modo de produção. Tá? Ou seja, não é a indústria 4.0, é muito mais que isso. É outra forma de extração do excedente social, é outra forma de relação salarial, é outra, portanto, relação de emprego muda, se desloca, é só ver o que está acontecendo, né? Não é só uberização, é terceirização, é um monte de coisas que estão se transformando, né? A base das grandes fortunas é exploração financeira e controle da informação.
são bancos ou plataformas, não é mais a indústria que é o centro do sistema, e por aí vai, né? Eu peguei 17 eixos de transformação. Eu digo o seguinte, gente, isso aqui, as formas de análise mais comuns são o seguinte: a gente acrescenta um adjetivo ao capitalismo. É capitalismo global, é capitalismo financeiro, é capitalismo isso, capitalismo aquilo. Eu digo, olha, você pode diferenciar um tigre porque tem mais estria ou tem menos estrias. O que eu digo é o seguinte, gente, o que está nascendo não é um tigre. É outra coisa. Não é questão de estrias. A partir de um certo número de mudanças, o sistema se rearticula de outra maneira. Ninguém tem a presciência, né, de saber, porque estamos nessa era de imensa insegurança quanto ao futuro. Os governos perderam seu poder, porque o poder, como foi muito bem mencionado nas perguntas, né, o poder corporativo, né? Quer dizer, isso se deslocou. O poder corporativo é global, enquanto as nações estão fragmentadas em nações. Quer dizer, como é que essas coisas se articulam? Nós não sabemos. Agora, que tem uma rearticulação para outro sistema, para mim, está bastante claro. Tá? É relativamente ousado como pensamento, digamos. Né? Certo? Porque a gente tem tanto falar em capitalismo que acha que o capitalismo é para sempre. E se não for capitalismo, vai ser socialismo. Pode ser qualquer coisa. Wolfgang Streeck diz o seguinte: não é o fim do capitalismo, mas é o fim do capitalismo democrático. Quando havia milhões de pequenas empresas concorrendo entre si, eles precisavam de democracia, de um Estado que assegurasse regras do jogo, coisa do gênero. Essas grandes corporações dos bancos, o chamado GAFAM, né? Google, Apple, etc., todos esses gigantes, as chamadas plataformas, eles não precisam de democracia para nada. E para eles morrerem 1 milhão ou 10 milhões de pessoas, eles estão lá na bolsa, estão lá nas suas coisas, enfim, nos seus jatinhos, no seu... Então, eu acho muito difícil. Nós temos que aceitar a não previsibilidade. Eu lembro que, anos atrás, eu era assessor lá do ministro do Planejamento da Nicarágua, né? E vieram os brasileiros e disseram aí, então, a Nicarágua vai para onde? Eu disse para eles, não tenho a mínima ideia. Eu falei, não, pô, você está organizando o banco de dados da Nicarágua, de informação, você não sabe para onde vai. Eu não sei quem que vai decidir que se os americanos vão invadir ou não vão invadir, se o Daniel Ortega vai se reconciliar ou brigar com a família, enfim. A partir de um certo número de variáveis não controladas, você não tem como calcular resultante. Isso é aritmética. Nós não temos como prever. Agora, temos sim como batalhar, ter uma sociedade mais informada, defender os sistemas mais justos, reduzir a destruição do planeta, né? Gerar oportunidades para andar debaixo da sociedade. Não é só que estamos deixando eles pobres. Quando você trava, como estão travando, o acesso à formação decente da molecada, de milhões de gente das periferias, você está reduzindo a capacidade produtiva do futuro do país, gente. O desempregado é um subutilizado. Esse é o drama. É o potencial subutilizado. Vocês estão em Santos, vocês lembram o que foi a recuperação das praias, né? A Operação Praia Limpa. Como desempregados puderam ser utilizados para uma série de transformações, recuperou o turismo, recuperou as atividades permanentes. Então, a pessoa, há desemprego, vamos esperar os mercados resolverem. Mas que mercado, gente? Onde é que os mercados resolveram isso? Você tem que ter políticas, você tem que ter Estado, né? Você tem que ter políticas públicas articuladoras. Agora, como isso vai se dar frente aos grandes grupos mundiais, eu batalho o seguinte: eu acho que quanto mais a gente gera população informada, mais a gente coloca as fichas do nosso lado, digamos, para uma sociedade decente. Agora, a resultante
Não tem como. Professor, eu sei que já vamos encerrar, mas eu acho que tem uma questão que colocar aqui que eu também acho que seria importante para a gente poder fechar. Há uns tempo atrás, aí, eu sei que nós nos encontramos na casa de um outro economista para uma reunião, e aí alguém me perguntou de moedas locais, né? E aí eu lembro que você sacou o celular e você tinha lá no seu celular um monte de bancos, né? E negociações com moedas locais, né? Então, eu sei que é um tema que lhe interessa. E teve um tema que surgiu também no nosso curso que eu acho que a maioria está fazendo aqui, de economia solidária, né? Que tratava assim, do Finapop, que é o financiamento, é um projeto aí que está envolvido o economista Eduardo Moreira para financiar projetos do MST. Eu assisti uma live outro dia, inclusive, com governadores do Nordeste, e tem gente querendo saber, a Maria Globovante, e eu também tenho interesse em saber sobre essa maneira, né, do setor, de criar um sistema financeiro que efetivamente cumpra o seu papel e financie projetos como os do MST. Então, gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Olha, é bom que você levantar a pergunta, porque é vital. O que significa isso? Significa a gente recuperar o controle do nosso próprio dinheiro. Hoje a gente coloca o dinheiro em banco, não coloca, porque são sinais magnéticos que transitam do nosso empregador para o banco. A gente só tem números que a gente conhece. Isso é controlado por intermediários que cobram coisas absolutamente astronômicas que permitem essas fortunas dos banqueiros. A gente precisa dessa gente. Nos Estados Unidos, um cara criou uma plataforma, tá, de contato entre gente que tem dinheiro sobrando por um tempo e gente que está precisando. As pessoas fazem as transferências entre si sem passar por banco, né? O cara que criou esse sistema dos Estados Unidos, ele diz o seguinte: a atividade bancária é essencial, o banco não. No dinheiro imaterial, para que a gente precisa de banco, gente? São informações. Qualquer secretaria financeira de um município pode resolver isso. O governador da Califórnia é a quinta economia mundial, gente, o estado da Califórnia. A Califórnia autorizou há 3 meses atrás a formação de bancos públicos municipais. Cada município vai poder ter sua caixa de poupança local para a própria comunidade usar o seu dinheiro, sem passar pelos grandes intermediários aí que chupam taxas, tarifas, juros para qualquer coisa que se faça. Na Alemanha, os alemães não colocam seu dinheiro em bancos, eu falei, né? Colocam em Sparkassen, em caixas de poupança locais. No Brasil, nós temos 115 bancos comunitários de desenvolvimento. Vocês podem pegar, entrar em contato com Joaquim Melo, que criou um Banco Palmas, né? É um exemplo. Vocês podem entrar em contato com o pessoal de Maricá, ver como eles organizaram um sistema, né? Tem aqui, eu tenho vários tipos de moedas aqui, de diversas naturezas, enfim. Aliás, eu tenho uma série de livros meus vendidos em Palmas. Tá? Eu sou dono de um capital em Palmas pelos livros que eu vendi. Qualquer dia eu posso converter isso em reais e usar para alguma coisa. Você sabe o que é? No Quênia, gente, certo? Né? Assim, grande potência tecnológica. Tá? Os pequenos produtores, agricultores, etc., criaram a moeda paralela local deles, chama M-Pesa, né? Que diz que é dinheiro em Swahili. E as transações se fazem diretamente, não passam por banco, eles usam os correios. Eu não tenho um detalhe técnico de organização, mas o fato é que o documento que eu li sobre a experiência, isso representa 38% do valor das transações comerciais no Quênia. Para que alimentar esses intermediários, gente? Isso são pedágios que estão cobrando se produzissem alguma coisa. Não, é só pedágio, né? Só a extração. Então, eu acho isso vital. Tá?
nós já temos esses bancos comunitários, a opção das cooperativas. Eu tive com eles em Santa Catarina, o E-Forte, né? Cooperativas que permitem um sistema mais decente de financiamento de agricultura familiar, mas no Brasil ainda é muito incipiente. Agora, o próprio fato que o dinheiro é imaterial permite hoje que você organize esses sistemas colaborativos, né? Essa é uma transformação profunda. Tem esse livro aqui, ó, estão vendo? Local Money, moedas locais. Isso está acontecendo no mundo. Tá? É um baita de um livro, tá? Tem um monte de experiências estudadas. Como é mundial que o sistema de intermediação bancaira são sistemas de agiotagem, de extorsão, não são mais aqueles bancos que financiavam, que fomentavam a economia. Pelo contrário, eles drenam as pessoas, já que o dinheiro é online, é legal você criar a tua própria moeda. Você pegar o exemplo lá do Palmas, você pode, em qualquer município, fazer teu banco comunitário de desenvolvimento. A minha batalha, no tempo que eu trabalhava com o Luiz Erundina, eu tentei criar aí, inclusive com o Paul Singer e com Amir Cair, para ver se criava um banco municipal para São Paulo. Em vez de todo esse negócio dos funcionários públicos de uma cidade alimentarem bancos, você pode usar o próprio município ter seu banco e isso ser usado para financiar atividades do município. É um monte de grana. Na realidade, eu acho legal levantar esse problema. Provavelmente, o documento básico, eu não lembro direito, porque tem muita coisa, mas provavelmente no meu blog tem, se vocês colocarem banco comunitário, vocês vão encontrar coisas. Nós fizemos uma pesquisa publicada pela USP, tem um capítulo meu lá, né? Mas isso aqui é uma das grandes saídas. Resgatar o controle do dinheiro envolve reforma tributária, envolve bancos locais, envolve moedas locais, enfim. Isso é fundamental, porque o dinheiro e as finanças não são um setor da economia, é uma dimensão de todas as atividades. Você não faz a saúde sem o dinheiro, você não faz educação sem dinheiro, você não faz meio ambiente sem dinheiro. Então, esses caras que se controlaram o dinheiro, certo? E fazem dinheiro com dinheiro, esse negócio desestruturou o conjunto. Daí você ter livros como do Michael Hudson. Isso aqui é economia de junk economics, economia de lixo, toda essa ciência econômica que a gente está ensinando. Tá? Você tem enfim, gente, eu recebo isso. Tá? A quantidade de ideias novas que estão surgindo, francamente, é impressionante. O dinheiro tem que voltar a ser utilizado produtivamente, gente. É nosso dinheiro, não é o dinheiro dos bancos, não é o dinheiro desses bilionários. Todo esse movimento que teve em Wall Street, né? O 1% e os 99%, todos os negócios, todas as manifestações mundiais pelo meio ambiente, toda essa Greta lá, aquele negócio, enfim, tudo, sabe o que é? O pessoal está com o saco na lua no planeta, estão vendo que isso aqui está indo para o brejo. É questão de tempo, né? Da gente resgatar caminhos que funcionem, né? Nós estamos trabalhando, por exemplo, sair fora do PIB. O PIB é uma idiotice técnica, certo? A gente precisa trabalhar com outros sistemas. Por exemplo, vocês podem pegar o livro da Kay Travers, Economia Donut, D-O-N-U-T, Economia Donut. Uma excelente fonte para vocês entenderem as coisas. E, gente, eu agradeço a vocês, tá? Eu vou cuidar da vida, porque aqui eu acho muito legal vocês terem organizado isso, tá? Eu, como falei, estou fazendo um monte de lives desse tipo, mas um monte de gente pelo mundo afora e pelo Brasil afora está fazendo esse tipo de atividades. O pessoal ali da Carta Capital, eu pus hoje no meu Face ali, eles pediram para eu gravar 1 hora de aula. Eles estão dando uma aula de economia que está dispersa pelo Brasil afora. Certo?
Professor, nós vamos encerrar. O Newton e a Márcia que gostariam de falar uma coisa rapidinho, né? Então, queria avisar a todos e todas que no dia 17 de setembro, o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista convidou o professor Ladislau e o vereador Suplicy para fazer uma live. Eles vão falar sobre renda básica, bancos sociais e desenvolvimento local. Então, acho que o Ladislau vai ter oportunidade, inclusive, de dar continuidade a essa conversa, né? Porque ela é muito rica e a gente vai passar depois o convite para todo mundo. Vai ser dia 17 de novembro, 17 de setembro. E agora, no dia 18, quem vai falar, né, que a nossa próxima reunião aqui do nosso grupo vai ser o João Roberto de Jesus Filho, que ele vai falar sobre a questão da raça. Então, eu vou passar para o Newton, que ele tem um outro convite também sobre o FESB. Bom, primeiro agradecer ao professor Ladislau pela exposição sempre brilhante. Dessa vez não pude trazer o CD, né? Como sempre faço, um CD de jazz para presentear o nosso amigo. Bom, mas essas lives que o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista tem feito também começam a surgir demandas. Então, sobre pesca artesanal, surgiu uma demanda dos próprios pescadores sobre orientações para regularização. Então, para todo mundo na Baixada Santista, a pesca é importante, mas ela é invisível também. Ela passa por um processo de invisibilidade, né? As pessoas não dão tanta importância à pesca. Então, nota do produtor, vantagens e desvantagens para tê-la, rotinas de documentos, impostos, documentos de embarcação, tudo isso vai ser abordado nessa live sobre orientações para a regularização do pescador artesanal, que vai ser no dia 13, agora, do 8 às 18 horas. Então, é importante que as pessoas conheçam essas exigências que fazem do pescador artesanal, sejam extensionistas, pesquisadores, gestores públicos, e peço para difundir essa live, né? Do dia 13, do 8 às 18 horas. Inclusive, tem um fenômeno que ocorre na Baixada Santista, que é assim: quando o cara está desempregado, quando o cara não tem mais saída, o que ele faz? Ele vai para o mar, né? Ele vai passar picaré, ele vai passar arrasto, ele se envolve na pesca. Isso é um movimento que existe na Baixada e que a Ingrid Machado já detectou isso, inclusive. Se vocês não têm ideia da quantidade de gente, de excluídos dos excluídos, que se juntam nas praias de Santos à noite para passar rede, em que cada um fica com uma parte do pescado e, às vezes, tem um patrão nesse processo de organização. Então, nós queremos também debater esses processos e, no dia 13/8, a gente está fazendo essa live e pedindo para todo mundo, quem quiser assistir, puder informar pescadores, gestores, né? É muito importante. Eu agradeço muito. Ok, Bom dia, obrigado, Newton. Grande abraço. Professor Ladislau, eu vou comprar esse livro que o senhor acaba de publicar, mas eu tenho uma certa dificuldade de ler no Read, então eu vou comprar impresso. Vou esperar mais algumas semanas, não é isso? Perfeito. Bom, professor, em nome aí do nosso público aqui, 31 pessoas ainda aqui presentes, quer dizer, pouca gente precisou sair, algumas justificaram, mas não conseguimos responder tudo, mas as questões que aparecem aqui, de uma certa maneira, já estavam no contexto da sua fala, já foram, de uma certa forma, respondidas, né? Então, eu acho que nos resta agradecer a sua participação mais essa vez, né? Com certeza teremos outras oportunidades, já tem uma agenda aqui marcada, né? Então, é isso. Eu acho que a gente pode encerrar, né, Pascoal? Agradecendo ao professor, e não sei se o senhor quer falar mais alguma coisa, mas estamos muito agradecidos mesmo, e agradecer a todas as pessoas que permaneceram até agora e participaram do debate aqui. Só quero, mais uma vez, agradecer ao querido amigo professor Ladislau
e lamentar profundamente que a gente não possa se abraçar. Estamos tão pertinho assim, né? Mas o abraço fica para outra hora. Ele vai chegar o momento desse abraço. Obrigado mais uma vez, viu, Ladislau? Queridos, tudo de bom, viu? A briga é boa, nada como um dia após o outro, viu? As coisas mudam. Obrigada, Ladislau. É isso. Obrigada, boa noite, gente. Olha, quanto livro, hein, Cláudia? Meu Deus, conta pra gente, como é que você acumulou isso ao longo da vida? O povo baixa muito pelos os PDF da internet, aí eu vou juntando, eu vou acumulando. Não, assim, o fundo tá uma maravilha. Depois você me empresta para eu poder fazer umas lives tendo esse fundo aí também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Teresita. Ô, Valeu, Serginho, o pessoal. Pascoal não Boa respondeu noite, a questão se a economia é feminista, hein? Boa noite, Pois é. Você gente. concorda com isso? O Pascoal fugiu da... Tchau, tchau. Tchau. Oi. É o Baldo, tchau. Abração, gente. Tem que terminar Pascoal, a o gravação. resposta. Valeu,